a visão da Ana a respeito de um livro muito interessante. Tivemos um momento de um almoço bem gostoso ontem, que a Ana deu alguns insights. Ela falava, puta, como eu não vou dar spoiler, mas dava. Eu não vou dar spoiler, mas dava. E eu quero que você dê esses spoilers do livro, dessa tua visão bastante interessante, porque esse livro ele linka muito o futuro a partir de uma visão do passado com muito insight, não é isso, Aninha? Bom fechar aqui com vocês, Jana, saudade, Gui também está com saudade de você. Marcelo, é o seguinte, concordo com uma grande parte do que você falou, mas eu não sei se foi com você ou não que eu tive essa discussão, talvez tenha sido com você mesmo. Quando a gente fala que a gente não é tolerante ao erro, tem um erro nessa premissa. A frase é: nós devemos ser tolerantes à falha. O erro mata, a falha evolui. Então, não é tolerância ao erro que é talvez a melhor sumarização do processo. A gente tem que ser tolerante à falha. A falha, ela é mutativa, né? Quando o DNA erra, você morre, né? Você nem vinga. Quando o DNA falha, e aquela falha, de alguma maneira, é introduzida no sistema, e ela é digerida, composta, retrabalhada, e ela entra dentro do circuito, ela muta aquele ser e aquele ser evolui. Então, fica esse ponto aqui para a gente pode evoluir depois disso aí e conversar. Essa frase de tolerância à falha, para mim, ela é fundamental dentro do processo. Ela é definidora da natureza, inclusive evolutiva, do ser humano e de tudo no geral. Inclusive, a Jana pode dizer isso aí até melhor do que eu. E aí, casando, então, com o que você trouxe, sim, eu e o Renato, nós tivemos uma conversa ontem, e eu andei uma temporada, estou passando, com birra de futurista raso, né? Então, eu e o Renato, a gente discutiu muito a respeito disso, inclusive um outro grupo que a gente faz parte, beijos, Max Nolan, Futures, eu trouxe uma visão que deu um pouco de dor de barriga há alguns dias, que, na verdade, muitos futuristas são escritores de ficção científica e cientistas sem imaginação, né? Então, eles não exercem, na verdade, o grande vetor da capacidade criativa humana, que esse cruzamento aí de conhecimentos profundos e uma imaginação ardente. A imaginação, ela conta muito, conhecimento você consegue adquirir, mas uma imaginação bem nutrida e bem trabalhada, ela muda mundos. E o livro que eu tenho para colocar é justamente a esse respeito. Para mim, é meu livro do ano. Ele nem foi escrito esse ano, ele foi escrito entre 2023 e 2024, mas eu só tive acesso a ele agora. E ele se chama Maniac, Maníaco, em português, do Benjamin Labatut. O Benjamin Labatut é um escritor chileno, ele é espetacular. E nesse livro... por que se chama Maniac? Maniac é o nome daquele computador que foi criado pelo von Neumann, ali no final, por volta de 1956, 1957. Foi a primeira grande aposta e tentativa de se computar os dados necessários em larga escala depois do projeto Manhattan, e ele serviu, na verdade, como a máquina de cálculo da bomba de hidrogênio. Mas não é isso, não é sobre isso o livro, tá? No Maniac, o Benjamin Labatut, ele traz uma visão muito, muito, muito comovente, uma visão muito profunda sobre os homens e mulheres geniais que moldaram há um século quase o que nós estamos vivendo hoje e aquilo que nós vamos viver ao longo do século XXI, talvez, quiçá, século XXII. E ele centra essa discussão na figura do von Neumann. O von Neumann, contemporâneo de Einstein, de Gödel, de Heisenberg, de Poirot, de Feynman, fez parte de uma geração, e muito provavelmente ele liderou, através da inteligência colossal dele, todas as visões de futuro que a gente está materializando hoje. Só que o que é importante no livro? Isso não é uma apologia, um elogio da figura do Neumann. O Benjamin Labatut, ele coloca muito claro duas coisas. Primeiro, como quando a gente aposta cegamente na razão e coloca a razão como vetor máximo de inteligência orbitada através da lógica, a gente cria a capacidade da razão ser totalmente desvinculada do ser humano. E quando a razão se desvincula do ser humano, ela passa a ser o quê? Irracional.
Ela passa a ser irracional na busca dela e ela passa a ser irracional nos resultados dela. E ele coloca isso através da inteligência desses homens e mulheres do século XX e do século XXI que foram por esse caminho. A inteligência desses caras, e aí ele chega até no Demir Hassab, né, do DeepMind, recentemente como um sucessor de von Neumann, ela os faz alienígenas aos nossos olhos. E alienígenas em dois vetores. Primeiro, porque eles veem aquilo que nenhum de nós vê. Segundo, que eles calculam e criam aquilo que nenhum de nós imaginou que fosse possível. E terceiro, ao fazer isso e a entender o que é possível fazer e a buscar esses caminhos, muitos deles, se não quase todos eles, quase a totalidade deles, enlouquece no meio do caminho. Então, inteligência artificial, física quântica, e muito provavelmente agora os computadores quânticos, que são a nossa próxima barreira, a nossa próxima fronteira, são filhos da cabeça de homens e mulheres geniais, mas loucos, que se tornaram, em alguma medida, nessa trajetória, totalmente apartados da humanidade deles e se tornaram loucos. Então, assim, leiam esse livro, vou repetir o nome, Maniac, Benjamin Labatut. Entendam que a inteligência artificial, que muitos tratam como uma ferramenta, para von Neumann era uma nova forma de vida. Ele a criou. Sua concepção não era a respeito de uma ferramenta, era a respeito da possibilidade de termos uma outra entidade que fosse paralela e talvez substitutiva e capacitora do ser humano. Não como uma ferramenta, mas como uma entidade. E a mesma coisa para o Demir Hassab. Demir Hassab entende a inteligência artificial não como uma ferramenta somente, entende que o passo e uso dela como ferramenta é algo momentâneo, mas é uma maneira de se entender o que está na cabeça de homens e mulheres absolutamente geniais, detentores de uma inteligência alienígena. E o próprio passo do que o Demir Hassab vem descobrindo ao longo do caminho, segundo Benjamin Labatut, é que é impossível definir o que é essa entidade que está aí. Então, é um livro que, se bem lido, e ele é muito lindo, muito fácil, muito gostoso de ler, pode mudar a percepção do que alguns de nós têm a respeito do que é inteligência, do que é artificial e do que é ser humano. Fica a dica aqui, Renato.